Deixe as pessoas serem honestas sobre si mesmas. Houve um tempo em que eu não entendia a importância de permitir que as pessoas sejam elas mesmas. Lá pelos anos 2000, o DJ interno do G-Unit era um cara chamado Whoo-Kid. Além de tocar, uma das funções de Whoo-Kid era lançar mixtapes, que eram extremamente populares na época e desempenhavam um papel muito importante na criação do buzz do G-Unit. Um dia, Whoo-Kid estava conversando com um executivo de A&R da Atlantic Records e notou, por acaso, o novo single inédito do Terror Squad do Fat Joe na mesa do cara. Whoo-Kid sabia que era uma exclusividade valiosa, então, quando o executivo de A&R não estava olhando, ele roubou. É claro que Fat Joe, Big Pun e o resto do Terror Squad não ficaram felizes quando sua música vazou na próxima mixtapes do Whoo-Kid. Eles queriam vingança. Então, quando eles o viram em uma boate algumas semanas depois, eles imediatamente tentaram agarrá-lo e espancá-lo. Whoo-Kid era de Queens, mas de Queens Village, que não é tão perigoso quanto Southside. Alguém de Southside teria aguentado a surra só para ter certeza de que conseguiria dar alguns golpes também. Não Whoo-Kid. Quando ele viu o Terror Squad vindo atrás dele, ele saiu correndo o mais rápido que pôde. Aqueles caras do Terror Squad nem sequer encostaram um dedo nele. Whoo-Kid não poderia correr para sempre, no entanto, eventualmente Big Pun o alcançou e o jogou dentro de uma van. Whoo-Kid conseguiu se safar, no entanto, usando sua lábia. Normalmente, ouvir que um membro do seu grupo evitou uma surra seria motivo de comemoração. Mas não no G-Unit. Em vez disso, fiquei indignado quando ouvi o que Whoo-Kid tinha feito. Mano, estão me dizendo que você fugiu do Terror Squad, eu disse. Sim, eu fugi, ele respondeu. O quê? Perguntei incrédulo. Você é um covarde. Sim. Whoo-Kid respondeu rapidamente. Sim, eu sou. Fiquei chocado. Literalmente não sabia como responder. De onde eu vinha, você nunca, jamais queria admitir que estava com medo. Uma vez que você fizesse isso, você seria uma presa. Todo mundo viria e arrancaria um pedaço de você até não sobrar nada. Ser um covarde ia contra tudo que eu tinha sido ensinado enquanto crescia. Era como dizer a uma criança que tinha sido criada na igreja que não havia Deus. Ou dizer a uma criança que cresceu em Chicago nos anos 90 que Michael Jordan era um fracasso na quadra. Nada menos que uma blasfêmia. Evidentemente, a experiência do Whoo-Kid foi um pouco diferente da minha. Ele não se importava em ser visto dessa forma. A diferença de perspectiva me deixou confuso. Como eu poderia ter alguém representando o G-Unit que não tinha problemas em ser considerado um covarde? Minha reação inicial foi demiti-lo na hora. Dar a ele uma passagem de ônibus proverbial para casa. Eu posso parecer imprudente às vezes, mas a verdade é que eu não gosto de tomar decisões precipitadas, a menos que meu ambiente me force a isso. Ninguém estava me pressionando, então eu parei por um momento para considerar a possibilidade de que eu estava exagerando. Qual era exatamente o trabalho do Whoo-Kid no G-Unit? Era lutar? Não. Seu trabalho era tocar música. Animar as multidões. E ele era ótimo nisso. Whoo-Kid era um profissional em elevar a energia ao máximo. Seu trabalho também era lançar mixtapes que manteriam o G-Unit em alta nas ruas. Obviamente, ele levava esse trabalho muito a sério. O que realmente importava se ele tinha medo de brigar? Não importava muito, eu tive que admitir. Whoo-Kid nunca recebeu aquela passagem para casa. Na verdade, eu passei a respeitá-lo por ser honesto. Seria fácil para ele dizer algo como: não, mano, eu não sou covarde. Eles estão dizendo que eu fugi. Eu estava prestes a acabar com aqueles caras, mas eles correram antes que eu pudesse chegar até eles. Muitas pessoas mentiram para mim ao longo dos anos desse jeito, afirmando que estavam prestes a resolver as coisas que nunca tiveram a intenção de enfrentar. Elas falavam duro porque achavam que era isso que o 50 Cent queria ouvir.
Não porque era o que estava em seus corações. Claro, o 50 Cent quer estar cercado por caras que não se intimidam. Esses tipos de pessoas sempre estiveram presentes e sempre estarão. Curtis Jackson, por outro lado, entendeu que precisa de diferentes tipos de energia em sua equipe. Pessoas que não procuram sempre o conflito, mas podem alcançar as coisas de outras maneiras. Eu quero os dois tipos de pessoas na minha equipe. Tudo o que eu preciso saber, quem é quem. A situação com o Rukid foi quando eu aprendi que, como líder, tenho que capacitar as pessoas que estão sob meu comando a serem quem elas são. Se as pessoas sentirem que há apenas uma energia que eu vou respeitar, isso limita o que podemos fazer coletivamente. Rukid me deu a sua verdade, por causa de sua honestidade, tivemos uma relação muito frutífera por quase 20 anos. Outra pessoa que foi muito honesta comigo foi Jimmy Iovine, que comandava a Interscope quando eu estava vendendo milhões de discos. Jimmy se sentia à vontade trabalhando com gangster e fazendo música que refletia o estilo de vida deles, mas ele deixava bem claro que ele mesmo não era um gangster. Se a conversa se tornasse séria sobre negócios de rua perto do Jimmy, ele rapidamente dizia para todos: "Ei, cuidado com o que vocês dizem perto de mim, porque eu sou um informante. Não me conte nada, porque eu certamente vou dedurar vocês se for necessário." Muitas pessoas costumavam rir quando ele dizia isso, porque parecia tão ridículo para nós, que crescemos nas ruas. Aprendemos que delatar é a última coisa que se faz, e muito menos admitir. Mas eu apreciava a franqueza de Jimmy, mesmo que alguns achassem um pouco hipócrita. "Ei, seja um gangster nas músicas, mas não perto de mim na vida real. Eu prefiro saber onde um homem se posiciona e me ajustar de acordo do que pensar que estou agindo sob um certo conjunto de padrões quando não estou." Algumas pessoas diziam: "Foda-se o Jimmy se ele está de boa sendo um informante." Minha reação era: "Então, simplesmente não conte seus negócios perto do Jimmy." Parece bem simples. Ele e eu estávamos vendendo dezenas de milhões de discos juntos. Por que eu abriria mão disso ou do dinheiro por causa de algo que ele disse que era inaceitável em outro contexto? Isso seria tolice. Em vez disso, eu registrei isso no meu banco de dados mental e continuei conduzindo negócios com ele. E quando ele eventualmente tomou decisões que eram boas para ele, mas não necessariamente para mim, eu estava preparado para isso. Seja você o chefe, um parceiro ou apenas um funcionário, você precisa criar um ambiente onde as pessoas possam ser honestas sobre seu caráter com você. Caso contrário, você construirá situações insustentáveis. Foi isso que arruinou a carreira do Ja Rule. Já cresceu como testemunha de Jeová numa parte melhor de Queens do que eu. A única vez em que ele vinha para minha região era quando ele batia na porta e tentava vender cópias de The Watchtower. Um bom garoto religioso. Não há nada de errado com isso. Mas as pessoas ao redor dele, como Irv, tentaram distanciá-lo de sua verdadeira natureza como um cara tranquilo e transformá-lo em um gangster. Em vez de aceitar suas bênçãos, seu talento para músicas divertidas e voltadas para as mulheres, eles estavam determinados a transformá-lo em algo negativo. Quando conseguiram um contrato com a Def Jam, o que eles chamaram? Murder Inc. Records. Eles tinham um caminho aberto à sua frente, mas decidiram se encurralar em um canto perigoso. Como nenhum deles era um assassino de verdade, eles começaram a procurar pessoas que tinham essa energia. Eventualmente, encontraram o que estavam procurando, e quase levaram a empresa inteira à ruína. Se você observar de perto caras como Ja Rule, verá que eles andavam com uma muleta. No caso dele, era a imagem de um gangster. Ele copiava o estilo de flow do DMX, se vestia como Tupac e tentava cantar sobre estilos de vida de outras pessoas. Isso funcionou por um momento, mas como eu disse, quando você está andando com uma muleta, há um limite até onde você pode chegar. Se as pessoas ao redor de já tivessem entendido isso e tivessem lhe dado confiança para abraçar sua verdadeira natureza, as coisas provavelmente teriam sido muito melhores para todos eles. Eles poderiam ter continuado a fazer músicas animadas e amigáveis para as mulheres por anos. Essas músicas nunca saem de moda.
Em vez disso, a Mardering não lança um álbum há mais de 10 anos, e hoje Ja Rule é mais conhecido como fraudador fazendo papel de bobo nos documentários do Fyre Festival. É sempre melhor capacitar as pessoas ao seu redor a viverem sua verdade. Quando você as força a perpetuar um papel, eventualmente as pessoas perceberão isso. Uma das principais razões pelas quais eu sempre serei relevante é porque ninguém pode ser um 50 Cent melhor do que eu. Eles podem ser mais jovens do que eu, ter um melhor senso de estilo e um ouvido mais apurado para batidas. Mas eles nunca podem ser um 50 Cent melhor do que eu, embora isso não tenha impedido muitas pessoas de tentarem. Enquanto eu sempre for eu mesmo, ninguém pode me vencer nisso. Enquanto você estiver confortável em viver a sua verdade, ninguém nunca vai te vencer em ser você mesmo também.